Olá, pessoal, beleza? Nós estamos aqui em mais um programa Minas Agro Podcast. Hoje eu tenho a satisfação de estar recebendo aqui duas futuras doutoras, né? Futuras médicas veterinárias, Beatriz Gonçalves e Giovana Peixoto, que são estudantes, né? Já estão praticamente formando, né, em medicina veterinária aqui na PUC Betim, e elas fazem parte do grupo de estudo GEPRA da PUC, que está fazendo um evento muito bacana, que nós vamos falar muito sobre esse evento aqui, a importância desse evento, a importância da questão acadêmica, né, do conhecimento acadêmico para desenvolver o agro. Meninas, obrigado por vocês terem aceitado o convite, estar batendo esse papo aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Gleison. E hoje a gente veio aqui justamente conversar um pouquinho sobre como é um grupo de estudo, a importância de estar dentro de um grupo de estudo, como que ele auxilia a gente na nossa trajetória acadêmica e também profissional. Querendo ou não, ele traz muito impacto para a nossa vida, muito impacto positivo e tem ajudado muito. Desde que eu entrei no GEPRA, eu já percebi um grande desenvolvimento da minha parte, tanto na teoria quanto na prática. Ele auxiliou muito minha trajetória dentro da PUC. Que bacana. Giovana. Muito obrigada pelo convite, Gleison. É uma honra estar aqui nesse podcast que você criou e parabenizar mais uma vez, porque é um lugar que dá para a gente falar sobre diversos assuntos e cada vez mais reforçar a importância do agro em todo o Brasil. A gente quando lançou aqui o Minas Agro Podcast, a ideia foi exatamente essa, a gente poder trazer as pessoas, né, que fazem o agro, os produtores rurais, os técnicos, né, que estão contribuindo tanto com o nosso agro. Quem há de nós sem os técnicos, né, desde o agrônomo, médico veterinário, zootecnista e assim por diante, tantos outros técnicos que a gente tem, né, os próprios produtores rurais, óbvio, né, a grande estrela, e as autoridades, as pessoas que fazem o dia a dia do agro, né? A gente vê tanta gente falando do agro por aí, por que não nós mesmos falando do agro? Sou produtor rural, tenho minha propriedade aqui em Betim, né? Sou criador dessa raça maravilhosa que é a raça Jess, sou suspeito para falar, porque a raça que eu sou apaixonado passou de pai para filho, né, a questão do gosto pela raça Jess. E hoje eu ainda ocupo a honrosa cadeira de presidente da Associação dos Criadores de Gado GES Minas Gerais, a nossa GES Minas. Então, a ideia da gente lançar o podcast foi exatamente isso. Quando eu pensei em ter um podcast voltado para o agro, é falar das coisas aqui de Betim, de região e de Minas, para as pessoas que às vezes não têm a oportunidade de estar acompanhando ali de perto. Então, queria agradecer vocês por terem aceitado esse convite e a gente falar exatamente do trabalho que vocês fazem lá no GEPRA, né, que é o grupo de estudo de pesquisa e reprodução animal. Antes da gente perguntar para vocês, claro, acho que a gente tem que perguntar o que é o GEPRA, né, para vocês falarem bastante do que é, mas a partir de que período o estudante pode entrar no grupo de estudo de vocês? Desde o primeiro período, as inscrições já estão abertas e o aluno pode ingressar, mesmo estando no primeiro período. A gente, todo semestre, tem processo seletivo e aí passa por duas etapas. Primeiro, o envio da documentação, juntamente com uma apresentação que o aluno faz e também a etapa da entrevista. Aí a gente faz uma avaliação e os que melhores se desempenham, eles acabam entrando no grupo. É importante. Tem um critério de seleção para entrar no GEPRA. Tem um critério de seleção, que legal. Mas é importante ressaltar que a gente não olha só o conhecimento. Eu estou no primeiro período, não vi a matéria ainda de reprodução, não sei nada de reprodução, não vou entrar. Não, claro que a gente também olha o conhecimento um pouco, mas como a pessoa vai desenvolver, se ela tem realmente interesse na área, se ela é proativa, se vai agregar ao nosso grupo. Então, não fiquem com medo de achando, estou no primeiro período, não vi a matéria, não sei nada, não vou entrar. Muito pelo contrário, eu mesma entrei no meu terceiro período da faculdade e inicialmente não sabia muito sobre a área e já pude desenvolver muito bem, até mesmo antes de ter a matéria de reprodução na faculdade. E isso, além disso, ainda me ajudou muito na matéria, ter feito parte do GEPRA desde o terceiro período. E apesar da gente pedir o currículo, a gente não fica preso. A pessoa não fez estágio, nunca teve contato com a área, a gente realmente leva em conta na entrevista, a gente conduz para ver se a pessoa realmente tem interesse, se já tem algum contato, pelo menos, com a área, com os animais de grande porte, que o grupo é voltado mais para animais de grande porte. Equino e bovino. Equino e bovino. E se realmente ela tem interesse de estar ali no grupo e se vai agregar. A gente pede o currículo, mas a gente não se atém a detalhes do currículo, a ficar analisando o currículo da pessoa. A gente realmente pede só como documentação mesmo, mas a gente faz essa seleção mais pela proatividade da pessoa, pelo que ela demonstra para a gente na entrevista. Que bacana.
Então vamos lá, meninas. O que é o GEPRA e como ele surgiu? Então, o GEPRA, como você bem disse, é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Reprodução Animal da PUC Minas. De todas as unidades? E eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Ele surgiu inicialmente na PUC Betim, no ano de 2019, e no ano de 2022 ele expandiu para a PUC Lourdes, que é em Belo Horizonte, que são as duas unidades da PUC que tem o curso de Medicina Veterinária. Então, nos dois campos que tem Medicina Veterinária, o GEPRA está presente. E o GEPRA surgiu assim, com o interesse dos alunos em ter um grupo realmente voltado para a parte de reprodução animal, não para a parte geral de produtividade, de produção, mas para reprodução mesmo. E aí, tipo assim, os alunos viram, é mais uma oportunidade para a gente ter mais práticas, porque com o grupo a gente consegue aprofundar mais, fazer práticas não só nas aulas, né? E aí a gente consegue utilizar a fazenda da PUC mesmo, para a gente ter um momento com a coordenadora, tendo mais práticas como palpação, ultrassom e também visitas técnicas, que aí os alunos criaram o grupo GEPRA, mais voltado também nessa área de ter visitas, de poder aprofundar mesmo, além da gente ter reuniões semanais, que a gente estuda vários temas. Aí a gente normalmente fazem a divisão de equinos e bovinos, para a gente aprofundar mais no tema. Aí toda semana tem uma reunião com um tema específico. Que bacana. Então isso possibilita vocês, para quem já teve a matéria na faculdade, né, ter um ganho de conhecimento. Para aquele que não teve, claro, vai facilitar muito, porque está em contato diretamente com uma matéria. Imagina você ter um grupo de estudo voltado especificamente para uma determinada matéria. E isso acaba agregando no currículo de vocês, claro, né, como profissionais, né, futuras médicas veterinárias. Eu tenho certeza que isso já é um upgrade, né? Se eu for mexer com a reprodução na minha propriedade, é óbvio que eu vou querer mexer com uma pessoa que está estudando reprodução, né? Então, assim, eu volto a falar, quem seria de nós, produtores rurais, sem assistência dos técnicos, né? Eu acho que muito do desenvolvimento que o agro tem no Brasil veio do conhecimento acadêmico. Eu acredito muito aquele papo que a gente escuta, né, às vezes, por causa da resistência, né, é conceitual, às vezes, dos produtores rurais ter uma certa resistência ao novo, mas boa parte disso tem sido quebrada. Aquele papo que a gente vê, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu vou fazer assim. Cara, eu costumo falar o seguinte, meu avô, na época dele, meu avô também era pecuarista, uma vaca boa de leite dava 10 litros de leite. Hoje, uma vaca dando 10 litros de leite, ela não fica no meu plantel. Porque a média tem que ser mais do que o dobro disso, porque senão ela nem paga o custo de produção. Né? Então, e isso veio fruto, claro, da competência dos produtores rurais, aliado ao conhecimento acadêmico, porque eu acho que o conhecimento acadêmico de pesquisa e extensão, ele foi fundamental para o agro do Brasil chegar onde é que nós estamos hoje. Né? Os produtores rurais brasileiros alimentam esse país do tamanho continental que é o Brasil, mais de 220 milhões de pessoas, 1/5 da população mundial é alimentada pelo Brasil. Né? Nós lideramos aí a produção de proteína animal, que hoje o Brasil bate recorde, suco de laranja, um dos maiores produtores de café do mundo é o Brasil. Tantas outras coisas que o Brasil lidera, ou se não lidera, é o primeiro ou o terceiro maior produtor no mundo, tudo voltado para a área do agro. Né? Então, isso fruto um pouco de tudo que vocês estão vendo aí, dos produtores e também dessas ideias e inovações, como é o grupo de estudos seus. Sim, com toda certeza. Eu vejo também que a área acadêmica é extremamente importante para isso, porque a gente consegue ter dados, consegue ter números para mostrar para os produtores realmente que a mudança vai fazer bem, que a mudança vai ser para melhor, para conseguir quebrar toda mudança justamente. Gera um receio, né? Sim. Mas se ela vem com dados comprovados, científicos e assim, com comprovação quantitativa e qualitativa da mudança, eu acho que vale a pena ser testado. Sim, aí a gente vai conseguindo quebrar justamente isso. Porque meu pai fazia assim, vou fazer assim. Mas a gente sentando, conversando com os produtores, a gente consegue mostrar o que de benefício ele vai ter com essas novas mudanças. Vamos pegar um assunto específico aqui. Né? Um assunto específico que eu falo o seguinte, vamos falar uma coisa benéfica, extremamente benéfica na reprodução animal. O que é o avanço tecnológico que não veio
A inseminação já foi um avanço, mas ela está aí há décadas. Sim. Vamos falar uma coisa mais moderna, transferência de embrião. Sim. Olha o que veio para a pecuária. Eu vou falar pecuária de leite, que eu sou produtor de leite, então olha hoje o que é a transferência de embrião. Para quem está nos assistindo que não sabe o que é, né, a transferência de embrião é o seguinte, você tem 10 vacas, você tira ali 2 que são as suas melhores vacas. Hoje você tem capacidade de pegar o óvulo dessas melhores vacas com um touro da sua escolha, acasalar, fazer aquele embrião e colocar na barriga das outras 8. Ou seja, as suas 10 vacas vai parir a genética que genética você das quis. suas melhores. Ou, se você não tem uma doadora dentro do seu plantel, se você não tem uma característica de ter uma doadora dentro do seu plantel, mas você admira um grande criador, e é isso que eu acho que é um papel dos grandes criadores também, é pulverizar a genética de qualidade, porque o grande ele tem capacidade de investir, né? Até pela força quantitativa, né? Enquanto o pequeno tem 10, 15, 20, 30 animais para poder selecionar a genética, o grande tem 300, 500 animal. Então a pressão genética é muito maior. O grande pode vender a genética dele para o pequeno. Sim. Né? Aí você vai lá e compra o óvulo de uma vaca, já coloca na barriga das suas e você vai ter um avanço de anos genético dentro da sua propriedade. O genoma, né? Aí nós já estamos ampliando um pouco mais. Hoje você não precisa esperar o touro criar, emprenhar as vacas para você saber como é que vai ser a característica dos filhos dele. Não, se você fizer o genoma, você já sabe se o seu bezerro vai dar boa cria ou não, se a sua vaca vai ter mais probabilidade de ter mastite ou não, se vai ter problema reprodutivo ou não, se vai ter problema de... Então, são várias coisas que o avanço tecnológico e você já tem tudo em dados. Os e sumários. A confiabilidade. Apesar que a acurácia do genoma, Acurácia. o pessoal fala que em torno de 90%, né? Eu acredito que seja até um pouco menos, mas não vou ser leviano e idiota de comprovar, de contestar um número científico sem outro número científico. Então a gente tem que acreditar no número que está lá. Né? O que eu converso com os produtores é que a acurácia geralmente pode não chegar a 90%, mas hoje o que o pessoal fala é 90%. Sim. É muita coisa. É muita coisa, é né? uma evolução muito grande. Um exame vai dar 90% de assertividade na característica daquele animal, sem precisar você criar aquele animal, a pressão de seleção que você faz no rebanho. Exatamente. Né? Você consegue colocar as características do rebanho do jeito que você quer. Eu preciso que o meu rebanho, no leite, vou focar mais no leite, que é a minha praia, seja um rebanho que produza a maior quantidade de sólido. Né? Então, você consegue fazer isso antes mesmo de ter as filhas produzindo leite, você já vai ter uma noção daquilo. Da característica produtiva do seu rebanho. Né? O DNA. Hoje, você fazer um DNA de uma vaca é 50, 60 reais, gente. Né? E eu fiz agora o exame das minhas vacas para poder saber quem produz o leite A2A2, porque eu tenho a diferenciação do leite A2A2 para A2A1. Né? Para quem não sabe, o leite A2A2 é aquele leite que as pessoas que são intolerantes à lactose podem tomar. Você que está nos assistindo, tem muita gente que é intolerante à lactose, que não sabe disso. O leite A2A2, ele tem uma característica genética nele, tem uma enzima que você que tem intolerância à lactose pode tomar ele sem problema nenhum. Claro, você precisa que aquele criatório te venda um leite que realmente seja A2A2, que você já fez o exame laboratorial. Apesar que tem o teste rápido para saber se o leite é A2A2, mas eu não gosto de fazer o teste rápido, eu mando para o laboratório. Eu paguei 50 reais de cada exame das minhas vacas. Eu sei qual vaca que produz leite A2A2, qual que produz A1A1. Isso me dá o quê? Me dá uma comprovação que eu posso vender esse leite, e o leite A2A2 no mercado ele é mais vantajoso. Sim. Eu tenho médicas em Belo Horizonte, que saem de Belo Horizonte e vêm aqui em Betim comprar o meu leite A2A2. Porque ou vai dar para os filhos, ou indica os próprios pacientes, mães dos pacientes, para poder vir aqui, para poder comprar o leite A2A2. Mas voltando aqui para o nosso assunto, Jepa, porque o assunto é muito importante, mas antes disso, eu tenho que já fazer uma coisa que senão eu acabo esquecendo, que é pedir ao pessoal que está nos assistindo aí, sei que vai ter muito estudante lá da PUC, a turma da medicina veterinária vai estar nos assistindo aí, então pedir a você que siga o nosso canal, nós estamos aqui com o Minas Agro Podcast para poder falar exatamente das coisas do agro, igual hoje nós estamos aqui com a satisfação de estar recebendo aqui as futuras médicas veterinárias, Beatriz Gonçalves e Giovana Peixoto, trazendo os produtores rurais, as autoridades, as pessoas que fazem o agro no dia a dia. Então, nosso Minas Agro Podcast é para isso, pedir a vocês que sigam, que mandem o nosso programa para os amigos que gostam também do agro, para a gente poder estar sempre ampliando ainda mais e levando o nosso programa ainda mais longe.
e também falar dos nossos patrocinadores. Nós temos hoje a satisfação de ter os nossos patrocinadores colocando o nosso programa de pé aqui, que é exatamente a Cicobi Credfor, né, que tem nos dado todo o apoio aqui para ser um grande parceiro, o pessoal que está aí nos assistindo, que é do meio rural, que quer, inclusive, abrir crédito, fazer sua conta, ter o crédito rural, só procurar a turma lá do Cicobi, o gerente Magno vai estar lá à sua disposição, tem uma agência aqui na Praça Milton Campos, em Betim, pronto para te atender da melhor maneira possível, que é o Cicobi Credfor. Temos também a Coop Betim Agronegócio, a nossa cooperativa aqui de Betim, que está próximo a inaugurar a loja nova de mais de 1.000 metros quadrados. A cooperativa de Betim é uma das mais antigas CNPJ aqui da cidade, desde 1950, ao lado do produtor rural. Se Deus quiser, agora no mês de abril, vão estar inaugurando a loja nova, que é uma loja lindíssima, para atender ainda melhor todos os produtores rurais que vão estar lá, passando pela cooperativa, buscando insumo, buscando o atendimento técnico, né, que o pessoal pode nos procurar lá. E Leite Betim, que é o laticínio aqui da cidade, que nós temos um laticínio aqui na cidade, Moisés, que é o titular da Leite Betim, extremamente parceiro das ações do sindicato, e, claro, o Sindicato dos Produtores Rurais de Betim, junto com o Sistema FAENG-SENAR, que tem dado todo o apoio para a gente manter aqui as ações do agro para os produtores rurais aqui de Betim. Mas, meninas, quantas pessoas fazem parte atualmente hoje do seu grupo de estudo, do GEPRA? Juntando as duas unidades, Betim e Lourdes, que é em Belo Horizonte, o grupo conta com cerca de 25 integrantes, todos focados, né, na área de reprodução animal, que tem aptidão, que tem interesse por essa área, pelo desenvolvimento, pela pesquisa, por realizações de prática. Então, é formado por 25 estudantes atualmente. 25, que bacana, hein? E a quantitativa, você sabe, de cada um? Aqui em Betim, nós somos em 10 e lá em Lourdes, na unidade de Lourdes, são 15. E quais são as principais atividades que vocês desenvolvem ao longo do semestre lá no grupo? Então, inicialmente, todo o início de semestre, a gente reúne com a coordenadora do grupo, a professora doutora Maiara Ferreira Brito. É ela que está à frente hoje. Isso, é extremamente Como é que é o nome dela? Maiara Ferreira Brito. Maiara Ferreira. Extremamente importante. Atualmente também é a coordenadora do curso de Medicina Veterinária do Campus Betim. Ah, eu tive a oportunidade de conhecer ela o ano passado. Isso. Ela No evento... no simpósio de avicultura, né, foi me apresentado ela substituiu o antigo coordenador, que é o professor Rafael que se também. tornou pró-reitor. Que se tornou pró-reitor aqui da PUC Betim. Isso mesmo. A PUC tem sido extremamente parceira, né? Um abraço para a PUC. A PUC tem sido muito parceira nossa, do Sindicato dos Produtores Rurais de Betim. Nós já fizemos as 2 semanas do produtor rural. O primeiro dia a gente faz ele todo dentro da PUC, né? A abertura no auditório da PUC. Depois a PUC gentilmente nos empresta as salas para que a gente faça o primeiro dia teórico e o segundo dia a gente vai para as propriedades rurais de Betim fazer os cursos da semana do produtor rural, né? A abertura, assim, o pessoal da PUC tem sido muito parceiro, inclusive já está confirmado a 3ª semana dos produtores rurais de Betim, do dia 6 ao dia 11 de julho, mais um ano confirmado, a gente já mandou o ofício para a PUC, gentilmente a PUC já confirmou a parceria com a gente, então nós vamos estar lá realizando mais de 25 cursos, né, da área, aí tem curso desde inseminação, cria e recria de bezerro, primeiro socorro de equino, vários cursos de quitanda, curso de cuidador de idoso, que tem os cursos de promoção social também, curso de cerqueiro, curso de tratorista, curso de drone. Então, nós temos mais curso de doma, de rédea. Então, nós temos mais de 25 cursos que vai estar aí na Semana do Produtor Rural. E daqui uns dias nós vamos estar falando mais aqui no Minas Agro Podcast da nossa Semana do Produtor Rural. Mas pode concluir que vocês estavam falando da coordenadora, que hoje ela é a coordenadora do grupo do GEPRA e também coordenadora do curso de Medicina Veterinária. Em Betim. Isso, e essa relação, esse estreitamento de laços entre a universidade e a cooperativa e os produtores rurais é extremamente importante, Gleison. Porque o que seria de nós se não tivesse os produtores rurais, se eles não nos dessem abertura para ir na fazenda deles fazer um estágio, para ir na fazenda deles ver como é o manejo da propriedade? A gente precisa muito deles, precisa muito de vocês, produtores rurais, porque vocês são a base de tudo. Porque você está ali na faculdade, você está estudando a teoria, claro que tem a prática, mas quando você se forma, você sai ali, você vai para o mercado de trabalho, você lida diretamente com o produtor. É outra coisa, outro mundo totalmente diferente, que se você não estiver preparado, fica complicado. E assim, eu acho que é uma junção, né? Como eu falei aqui no início, o conhecimento acadêmico e o conhecimento prático do produtor.
E eu acho que é benéfico a questão do estágio, do contato com o produtor que vocês têm, exatamente por quê? Porque já mostra para vocês o que vocês vão enfrentar logo depois de formado. Sim. Né? Eu, de formação, sou professor de educação física, sou bacharel licenciado em educação física. Então, assim, a faculdade é essencial para te habilitar a exercer a profissão. Mas é no dia a dia, naquele contato ali, de fato, exercendo a sua profissão, que você vai formando ainda mais as suas habilidades profissionais, né? Você vai buscando mais conhecimento. Claro que depois da graduação a gente tem as especializações, né? O caso das pós, que é estrito sensu, lato sensu, que é a questão também do mestrado, do doutorado, que a gente tem sempre que aprimorar, mas aquele conhecimento, às vezes, intrínseco do produtor, aquele conhecimento ali que ele está no dia a dia, tem produtor rural que, assim, só dele olhar a vaca dele, ele já sabe o que ela está, o que ela já está tendo, né? Às vezes, ele não conhece o nome científico daquela doença que a vaca tem, que a vaca está tendo. Ele não sabe o nome científico do remédio ou do princípio ativo daquele remédio, mas ele tem o conhecimento. Sim. Você já chega lá, ele já te passa tudo, o diagnóstico que ele fez. Que ele viu, o que ele está falando, o que o animal está sentindo. Então, eu acho que isso facilita muito. Com certeza. Né? São muitos anos de experiência, muita prática. Eles estão ali no dia a dia. A gente não pode, de maneira alguma, deixar de observar e escutar os produtores, porque eles realmente que estão ali no dia a dia, eles que estão acompanhando os animais de perto, eles sabem realmente a realidade deles e dos animais deles. Depois de muito tempo, eu estou fazendo um negócio lá no meu sítio aqui em Betim, inclusive para tentar ver, eu estou fazendo um embrião, falando aqui de primeira mão para vocês aqui, eu estou fazendo um embrião com uma estagiária lá. Se der certo, eu vou tentar criar um plano piloto para que a gente possa, nas propriedades rurais de Betim, fazer exatamente isso, oferecer a possibilidade do estágio, porque eu sei que vocês têm a questão do estágio, inclusive o estágio obrigatório, Sim, né? Vocês têm que fazer. Eu criei um programa de estágio, né? Pelo menos para a propriedade do leite, mas nós temos aqui leite, tem corte, tem avicultura, tem outras cadeias aqui em Betim, extremamente interessante. Mas o que eu fiz? Eu criei um programa de estágio para a propriedade leiteira, estou com uma pessoa que me pediu estágio, inclusive até essas coisas do destino, nem é daqui, a faculdade que ela faz não é de Betim, né, de fora, mas apareceu na questão, no momento certo, na hora certa, eu falei, não, vou dar uma oportunidade e vou criar esse programa. Porque se der certo, a minha ideia lá no sindicato é a gente abrir exatamente esse programa de estágio, e aí é óbvio que eu vou procurar a PUC como grande parceira, né, se der certo esse piloto, para que a gente faça um convênio PUC, sindicato, e a gente faça uma seleção para oferecer esse estágio já para os produtores rurais aqui de Betim. A ideia é que a gente faça primeiro no leite, né, porque é uma questão que a gente tem mais próximo. Inclusive, o nosso ATG, nós temos 60 propriedades no leite. Então, a gente tem muito produtor de leite, a questão da cooperativa ser vinculada ao leite. Então, a ideia é isso. Vou falar para vocês um pouco do que eu estou tentando abordar aqui, lá no meu sítio. Estou numa pequena propriedade, mas lá eu tenho um compost. Então, a pessoa já tem uma ideia do que é um compost, do manejo do compost, da importância de manejar a cama, do conforto animal que aquilo traz ou não. Meus animais são registrados, estão 100% registrados. Então, a pessoa tem contato com o sistema de registro genealógico de uma raça, que agora é ela que está me ajudando a operar lá o meu SRG, que é o sistema de registro genealógico. Os meus animais são 100% de inseminação ou de transferência de embrião. Então, ela já sabe como é que é. Metade dos meus animais tem genoma. Então, agora nós vamos tentar fazer genoma na outra metade. Então, ela vai acompanhar isso. E não é só o genoma, né? O que fazer com o genoma? Se você fazer o genoma e pegar o papel, você pode botar dentro da gaveta e não fazer nada. Mas o que você vai fazer com o genoma? Como analisar? Qual é o melhor proveito? Eu que tenho a certificação do Nota 10 aqui na CCPE, então eu sou produtor rural Nota 10, a gente é acompanhado pela estrutura da CCPE. Então, ontem eu recebi, inclusive, a dieta dos técnicos da CCPE. Então, como é que a gente implementa a dieta? A minha ordenha, a qualidade da ordenha, a qualidade do leite no tanque. Eu tenho os meninos que fazem a ordenha para mim lá, então ela está acompanhando isso, porque eu faço também a minha cria e recria lá das minhas bezerras, das minhas novilhas. Então, o calendário reprodutivo das novilhas, ganho de peso das bezerras, vacinação que tem que estar em dia, junto com, inclusive com o IMA. Então, isso tudo eu fui colocando no dia a dia, com programação, né, para ela poder seguir, e quero colocar para isso. Então, assim, eu pelo menos imagino, numa pequena propriedade, que é o meu caso,
a pessoa vai ter o contato com algumas coisas que, quando ela for para fora, ela já vai saber, né? Sim. Olha, questão reprodutiva, então ela vai acompanhar isso. Questão do registro dos animais, do sistema do registro genealógico. Então, eu acho que essas coisas é um ganho para ela, é uma forma de eu padronizar, inclusive lá no meu sítio, né? Eu já tenho as questões padronizadas, mas ainda mais, vai ter ela nos auxiliando, e vai servir para a gente criar um método, né? Como eu falei, um piloto, para oferecer para os produtores, junto com a faculdade. Olha, estão querendo aprender? Nós temos aqui uma gama de produtores que estão abertos a abrir um estágio para vocês. E esses produtores aceitam receber os estagiários pré-selecionados lá pela PUC e a PUC mandar esses estagiários para fazer o estágio obrigatório, que eu acho que vai ficar bom para todo mundo. Esse estreitamento de laços é muito importante, ainda mais quem está formando em veterinário vai trabalhar a campo, porque é prática. O campo é prática, não adianta a gente saber a teoria toda. O escritório seu está dentro das propriedades rurais. E a gente precisa muito de prática. Quanto mais treino, quanto mais praticar, quanto mais tiver vivência nessa área rural, melhor ainda. É que muitos estudantes, por exemplo, ficam focados em coisas, assim, eu falo mirabolantes, que é coisa tipo assim, que nem chegou ao Brasil ainda, na área de reprodução, alguma coisa assim, e esquece do básico. Sim. Porque, principalmente, tem que fazer o básico bem feito para que você consiga colocar outras tecnologias dentro das propriedades. Evidente. Então, se você chegar lá numa propriedade que não faz, por exemplo, o básico bem feito, e você já implementar um programa de FIV, para você tocar ele, não vai ser nada proveitoso. Né? Eu costumo falar o seguinte, tem o ideal e tem o possível. Isso. Né? O formidável é que os dois andassem juntos. Sim. Né? Mas a gente sabe que não é a Mas realidade. nem sempre a questão objetiva da vida faz com que os dois andem juntos. Né? Então, você falou tudo, Giovana. Se você chega numa propriedade que ainda está necessitando deixar o básico melhor elaborado, para que você vai querer criar ou para que você vai procurar, né, colocar uma coisa que não está na realidade? Então, faz primeiro o arroz com feijão bem feito, depois a gente passa para fazer um estrogonofe, um risoto de camarão e tal, para depois... Então, eu vejo muito isso também, mas isso a pessoa vai aprender na hora que pegar, como a gente brinca, né, o diploma e falar, e agora, José? Eu vou para que lado? Na hora que não tiver o professor para você correr, professor, me ajuda. Na hora que você estiver ali, que você vai realmente colocar em prática o que você aprendeu. Sim. Mas, meninas, como são as práticas na área de reprodução animal? Então, a Fazenda da PUC, ela possibilita que a gente faça muitas práticas lá. Aí, tem tanto em bovinos quanto em equinos. A Fazenda tem uma estrutura e um grande número de animais para a gente estar realizando essas práticas, sempre supervisionada ou por nossa coordenadora Maiara ou pelo médico veterinário responsável pela fazenda, que é o Michael Douglas. Lá na fazenda a gente pode fazer palpação retal, passar ultrassom, treinar para inseminar, treinar em peças, tudo organizado. Então, a fazenda, a faculdade, ela realmente tem essa estrutura e possibilita que a gente realize bastante práticas nela. Disponibiliza também materiais para nossa prática. A fazenda da PUC é a que tem esmeraldas. Isso ali. mesmo. Lá vocês têm aquele boizinho... Como é que chama aquele? Lá na UFMG tem, não é customizado, não. Tem um rumo aberto. Como é que chama o nome técnico daquilo? Eu vi lá na fazenda da veterinária da UFMG, eu achei que, assim... Incrível, mas não, na fazenda da PUC a gente vocês não tem. O uso lá da UFMG, então... Na verdade, a gente não tem muito contato com essa parte. É porque lá na UFMG eles têm esse boi lá. Quando clínica. Quando eu vi, eu falei, gente do céu, a medicina veterinária assim, tá avançando e avançando muito, mas muito mesmo. Que é uma forma que eles têm lá para poder fazer teste clínico, né? Sim. Num boi, e ele fica lá e ele é exatamente para isso. Com essa finalidade. Né? E assim, é impressionante que eu falei, gente do céu, o que o pessoal consegue fazer lá? Mas voltando aqui para o nosso tema, vocês vão fazer agora um evento, né? Que é o PUC Genes. Isso. Fala para nós aí um pouco sobre o PUC Genes. Então, o PUC Genes foi uma... Nasceu quando? Esse é o primeiro, não é o primeiro? Não. A primeira edição foi em 2023.
A gente contou com um público de 70 pessoas. Foi mais pensado nos estudantes, mais pensado em a gente trazer palestrantes e ter esse maior network entre alunos de outras faculdades também, com os palestrantes. A nossa coordenadora, ela sempre incentivou muito, porque cada vez mais foi aumentando os eventos, né, das faculdades. Aí, com a segunda edição, a gente fez em 2024, aí a gente já conseguiu atingir um público de 170 pessoas. Que bacana. E Crescimento espantoso. Sim. E em 2024... 25. 2025 a gente chegou ao público de 400 pessoas. Nossa. Sim. Aí Vocês estão quase que triplicando ano a ano. Então, a gente vê aí como que a área da reprodução, ela chama a atenção das pessoas. Vem gente de toda a região, de Lavras, de toda realmente a região, alunos interessados na área de reprodução. Não somente alunos, mas também médicos veterinários, zootecnistas, produtores rurais, porque realmente o evento, ele traz conhecimento desde o básico ao mais avançado. Então, ele permite que haja esse conhecimento, essa troca, e é muito importante porque ele vai além da área acadêmica, ele também tem um perfil profissional, porque lá a gente consegue conhecer produtores que futuramente a gente pode trabalhar, empresas também se fazem presente, a gente tem esse contato, esse estreitamento de laços. Então, o evento, ele é muito importante porque ele facilita essa troca entre aluno, produtor, empresa, além do conhecimento que é gigante com os palestrantes que vêm. Além da gente... Nós falando em região, você não é mineira, não? Não, eu sou baiana. Você é nascida em qual cidade? A minha avó é de Feira de Santana. Eu Mãe do morava meu em Vitória pai, da Dona Conquista, Maria mas eu Antônia. nasci em Caculé, Ah, tá. bem interior da Bahia. Tá, mas você veio só para estudar? Só para estudar. Só para estudar? É. Você tá aqui a estudo, então? A estudo. Então, sua família toda tá lá? Tá toda lá. Então, assim que você formar, você volta para lá? Não sei. Eu não tenho muito esse problema de ir para onde eu tiver que trabalhar. Minha mãe já sabe que eu vou para onde tiver emprego. Não, tá certo. A sua família mexe com agro lá? Não. Não? Não. Então, foi vocação sua mesmo? Exatamente. Você quis... Mas, e por que você não estudou na Bahia? Eu fazia lá e transferi para cá, por conta realmente da qualidade da referência que a PUC é, né? A PUC tem um nome muito pesado, é uma faculdade de referência, e eu justamente transferi para cá justamente pela PUC, por conta da PUC. Gente, engraçado, né? Nós estamos num país tamanho continental, e quando a gente fala em língua, né? Só fazendo um corte aqui, quando a gente fala em idioma, as pessoas de fora, para nós brasileiros isso é normal, é corriqueiro, mas as pessoas de fora, elas acham extremamente intrigante o Brasil ser esse país do tamanho de um continente e de norte a sul, leste a oeste, a gente fala o mesmo idioma, né? Sim. Todo mundo fala o português aqui. Então, você vê, a gente tem país muito menor e você tem três idiomas, né? Inglês, francês e assim por diante. No caso nosso aqui, todo mundo fala português. Mas os sotaques, né? A gente que está num determinado local, a gente percebe logo o sotaque. E quem é do local específico não acha que tem sotaque. Como nós mineiros, nós achamos que nós não temos sotaque. Né? Uma vez eu estava na minha época de faculdade também, foi a época do PAN, no Rio de Janeiro. E aí, assim, eu formando na faculdade, assim como vocês, um PAN aqui no Brasil, eu falei, tem que ir, não posso deixar de ir. E aí eu fui para o PAN lá no Rio, e para a gente locomover lá, quando você comprava o ingresso no PAN, e a arena era lá na Praia da Barra, eu fui, e a gente ia nos ônibus próprios, né, dos eventos do PAN, era os ônibus lindos, com ar-condicionado, tudo fechado e tal. E na época estava eu e minha ex-esposa, a gente conversando lá e tal, o ônibus inteiro parado, escutando nós dois conversando. E nós conversando, aí de repente, eu olhei assim, meu ônibus, todo mundo parado, porque a gente estava em pé e olhando pra gente assim. Aí uma senhora que estava do lado falou assim, nossa, que bonitinho, vocês são mineiros, né? Eu virei e falei assim, uai, como é que a senhora sabe? Como é que a senhora sabe? Aí todo mundo começou a rir, porque assim, eu conversando com a minha ex-esposa, a gente, normal, conversando e tal, eu nem imaginou que a gente estava falando de sotaque. Nós mineiros achamos que nós não temos sotaque. Quando vê uma pessoa da Bahia, porque tem o sotaque, a gente já logo percebe. Quando eu vou para o sul também, a gente vê que os gaúchos, o pessoal do sul conversa um pouco cantando, então a gente percebe o sotaque deles. Mas nós mineiros também temos o nosso sotaque característico aqui, por isso que eu te perguntei de onde você é. Mas pode continuar. Você estava complementando a resposta dela.
Falando sobre o evento que vocês estavam fazendo. Vocês botaram alguns temas aqui, mas fala pra gente sobre os temas, porque eu vi que vocês colocaram vários aqui, até falei, não adianta colocar muito não, porque nós vamos falar de todos, mas fica à vontade para vocês falarem aqui, que é os temas que vai estar nesse programa específico, não é? Isso, nesse evento. Quais são? E os temas, cada um tem um palestrante? Isso. A gente vai fazer a 4ª edição do simpósio no dia 25 de abril. Esperamos todos vocês, já adiantando então, vamos lá, aqui. 25/4. Isso. Ainda tem inscrição As aberta. As inscrições abertas. Têm um custo, não é? Sim, é um evento pago, porque acaba gerando muitos gastos. A gente está trazendo palestrantes de fora. A maioria são professores da USP em São Paulo, então eles residem em São Paulo. Tem um custo de trazer para cá, mas o custo de hospedar da inscrição é muito baixo perto do ganho de conhecimento que você vai ter. Qual que é o custo de inscrição? Então, agora a gente está no 3º lote, e o 3º lote está R$60 o ingresso. R$60 para você participar de um evento desse, não é... que vai trazer tanto conhecimento, que é tão enriquecedor, não é nada. Nada. A gente está contando com 6 palestrantes. Isso. E vai ser o dia todo de palestra. O dia todo de palestra. Isso que eu ia perguntar a vocês, meninas. Começa que hora, vai até que hora e quem quer fazer a inscrição? Qual que é o telefone, qual que é o WhatsApp, qual que é o contato que tem que fazer? Então, o credenciamento vai começar às 7 horas da manhã. Lá na PUC do Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. Próximo do Parque da Gameleira. Isso mesmo. Bem ali ao lado do Parque da Gameleira, para você se situar. A PUC. Eu até perguntei para as meninas, mas vocês estão aqui de Betim, por que não fez aqui, que tem uma estrutura belíssima? Aí vocês explicaram que como tem a outra unidade do Coração Eucarístico, de Lourdes envolvida, e vocês de Betim, para ficar no meio termo, então ficou na PUC do Coração Eucarístico. Além disso, a PUC do Corel, ela possui um auditório que contempla uma maior quantidade de pessoas. O auditório lá é maior do que o auditório de Betim. O daqui é lindo e maravilhoso. O de lá é maior. Quase 300 pessoas, se não me engano. Aí o de lá é maior, por isso optamos por fazer lá. Tá, então a inscrição, o credenciamento é 7 horas da manhã. Isso, as palestras iniciam às 8 e o nosso evento tem encerramento às 17 horas, 5 horas da tarde. E durante o dia a gente vai ter várias palestras. Pela manhã nós teremos 3 palestras. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre elas. Tem o coffee break de manhã, para o almoço e retoma à tarde também com as outras palestras, e aí acontece o encerramento do evento. Ao final também tem uma mesa redonda para que a gente possa tirar nossas dúvidas, enviar as perguntas e ter realmente um bate-papo com todos os palestrantes do dia. Para o pessoal se situar aqui, eu conheço um pouco bem por causa da questão da Gameleira, né? Lá tem vários restaurantes lá em volta, tem assim, pizzaria, sim, tem tudo lá. Vai estar muito bem servido lá, o pessoal com certeza. Que for para poder almoçar lá perto. Não tem que preocupar com a rua, você tem várias opções lá para... Não tem que preocupar com isso. A gente também vai tentar parcerias com restaurantes, para quem estiver no evento tiver um desconto na hora do almoço. E tudo isso a gente vai publicar na nossa rede social, que é no Instagram, @PUCGênese. Lá é por onde consegue adquirir o ingresso. Lá tem um cronograma com todos os horários que cada palestrante vai estar, com os nossos apoiadores, patrocinadores. Realmente é através do Instagram que a gente consegue essa divulgação, venda de ingressos e então transmitir. Então é tudo através do Instagram. Repete o Instagram, por gentileza. Instagram é @PUCGênese. @PUCGênese. Isso. Digitou lá, você já vão estar aí vendo lá o vão Instagram. ter essas informações. Dia 25/4, dá que dia da semana? O sábado. No sábado. Então, sábado o dia inteiro, a programação lá na por conta do Coração de reprodução Eucarístico. bovina com palestrantes de renome nacional e internacional. Tanto na área de bovinocultura de corte, quanto no leite. No leite. Não, que bacana. E, vamos falar dos temas aqui? Vamos, sim. Querem citar um a um? Fique à vontade. Tá. Pela parte da manhã, a gente vai ter palestrantes como Guilherme Pugliese, que é um professor, doutor. Guilherme é da PUC? Não, ele formou na UFMG e é professor na USP, Universidade de São Paulo. Que também tem renome. É uma das não melhores. Precisa nem falar, né? É uma das melhores faculdades que tem no Brasil. Exatamente. E o professor. Ele vai falar de. O professor Dr. Guilherme Pugliese, ele vai estar falando para a gente sobre desmama precoce e ressincronização na IATF. Então, a gente sabe da importância, mais voltado para gado de corte, né? Da importância que é o animal voltar ao seu ciclo reprodutivo quanto antes. Porque o ideal, o que se espera, é que a vaca tenha um bezerro por ano. Se 9 meses de gestação, tem um tempo de emprenhar.
Se você erra um pouco nesse cronograma, ela não faz Não um faz, e bezerro isso ano. E uma gera... propriedade hoje, eu não sou do corte, desculpe até te interromper, Imagina. mas eu não sou do corte, mas uma propriedade do corte produtiva, ela espera-se isso. Um bezerro ao Um ano. bezerro ao ano. Se a Que é vaca o que a gente tem demora- também no leite. Né? Se você também não tem uma cria da vaca, porque a vaca para dar o leite ela tem que criar. Se ela não criar, o CELDEL aumenta, que é o tempo de intervalo de uma gestação para outra, de um parto para outro, você vai ter uma produtividade menor da vaca. Por quê? Porque quanto mais espaçado o tempo entre um parto e o outro, menor a produtividade da vaca. Estou tentando Você fica um longo mais período detalhista aqui para quem Sim. está nos assistindo, quem é do meio, entender. E isso acontece o quê? Acontece que a vaca vai produzindo menos, vai demorar a parir e aí a sua produtividade cai. Ela vai estar ali na propriedade consumindo, gerando custos e não vai estar te dando Não. retorno. Ela vai estar te dando retorno, mas ela não vai estar te dando todo o retorno que ela poderia pode. te dar. Né? A mesma coisa de você ter uma empresa e essa empresa você tem uma capacidade para produzir 1.000 canetas dessa por dia, você está produzindo 700. Ou seja, como- você tem um custo para produzir 1.000, mas está produzindo 700. É como se você ficasse no final ali da lactação durante um longo período. Sim, então esse é o primeiro palestrante. Qual é o Isso, próximo? Se quiser olhar na colinha, não tem problema não, pode ficar à vontade. Nós também teremos a presença do professor Dr. Marcelo Seneda, que ele é referência tanto nacional quanto internacional na área de transferência de embrião. Ele é um pesquisador, tem muitas pesquisas Bacana. na área, e ele vai falar para a gente como amenizar essas perdas embrionárias na transferência de embrião. Porque hoje, principalmente com a fertilização in vitro, o desenvolvimento de ter um embrião facilitou muito. Sim. Muitas empresas conseguem fazer um embrião e transferir o embrião, mas manter essa gestação, ela é essencial. Porque não adianta de nada fazer um Fazer o embrião serviço e depois não ter o ele bezerro não- no e não chão. ter- No final do ano não ter o resultado, que é esperado, que é o Sim. bezerro. A transferência de embrião, vocês me corrijam se eu estiver errado, ela foi desenvolvida e ela é melhor aproveitada no gado zebuíno, né? A questão da produção de ossos e tudo mais é maior. No caso, eu sei porque eu crio uma raça europeia que é a raça Jersey. No caso das raças de leites europeias, ela evoluiu muito, mas eu ainda torço para ela evoluir ainda mais. Né? A gente costuma falar que a gente tem em torno de 30%. Né? Então, de cada 10 ostos, a gente vai virar 3 embriões para poder virar a prenhez. Né? É mais ou menos essa conta que a gente faz no gado de leite de raça europeia. 30%. Tem gente que está já, com as práticas de hoje, está conseguindo até mais. Eu já conversei com criadores amigos meus que estão conseguindo mais do que 30%. Agora, o ideal é que não só a prenhez confirmada, Exatamente. né? Que é a parte que vocês fazem e garantem. Ok. Mas o que fazer para que essa prenhez seja, no final, uma bezerra ou um bezerro de qualidade? Exatamente. Então, o professor Seneda, ele vai estar trazendo esse tema para a gente, abordando, que é muito importante. Fez um embrião, ok. Mas e o bezerro, que é o resultado final que todo mundo espera? Ou a bezerra, né? Ou a bezerra. Porque no corte é o bezerro, no leite é a bezerra. É. E também a gente vai ter a presença do Dr. Caio Lousada, que ele também é mais voltado... Esse é o terceiro. É o terceiro. Terceira palestra. É mais voltado para a parte de gado de corte. Ele trabalha com reprodução bovinos, principalmente gado Nelore. E ele vai A abordar... mãe de todas as raças Exatamente. de corte aqui no Brasil. No né? Brasil, O responsável Brasil pelo... hoje disputa com os Estados Unidos, mas já passou os Estados Unidos na 2025 conseguiu ultrapassar os na Estados produção Unidos. de proteína animal. Nós somos o maior exportador de carne bovina do planeta, graças à mãe de todas as raças de corte aqui no Brasil, que é o nosso Nelore. Sim. E ele vai estar trazendo um tema muito importante voltado para a IATF, que são os fatores que influenciam a prenhez e a mortalidade embrionárias em fêmeas bovinas submetidas à IATF. Um tema extremamente importante que ele vai estar abordando o que vai influenciar a prenhez, porque quando o veterinário chega na propriedade, muitos acham que assim, aplicou o hormônio, inseminou. Não, não é só a reprodução. A reprodução ela anda aliada com diversos outros fatores. E o Dr. Caio Lousada ele vai estar realmente abordando isso. Quais fatores influenciam nas taxas de prenhez dentro da propriedade e como reduzir essas perdas embrionárias. Porque, ok, confirmou a gestação, mas ali por volta de até 45 dias acontece... absorção, perdas, ele vai estar abordando realmente isso, como amenizar essas perdas. Eu tô com 3 animais em casa que pariram fora da hora exatamente por
perda e absorver o embrião. E aí isso traz um prejuízo, né? Impacto, não tem jeito. Na produção, porque eu vou te dar um exemplo. Uma teve que ficar com a lactação 14 meses para me secar ela, para depois, o ideal é ficar 10 meses, aí você seca 2, ela pare, vida que segue. Ela teve que ficar quase 14 meses em lactação, por quê? Porque ela teve absorção e perdeu. Então, isso gerou o quê? Um final de lactação extremamente baixo, baixíssimo, né? E agora que a gente vai fazer isso, mas exatamente por isso, porque ela absorveu, a gente custou a observar, te confesso que eu já tinha feito ultrassom, confirmado, ok, beleza, pronto. Vida que segue, estou contando tempo para parir. De repente, estou vendo lá a vaca entrando no cio, falei, mas que a vaca está no cio. Aí quando você vai ver, infelizmente é isso. Mas quem mexe com o animal sabe que isso pode acontecer. Isso pode acontecer, mas hoje a gente tem tecnologias, tem meios de estar reduzindo justamente, buscar maneiras de reduzir essas perdas e evitar. Então, justamente isso que o professor... Uma vaca, quando atrasa a gestação, principalmente para o pequeno, faz uma diferença Faz muita gritante. diferença. Mas pode continuar aí. O professor Lousada, o doutor Lousada, ele justamente vai estar abordando esses temas com a gente. Beleza. E aí tem mais 2 palestras. Mais 3. Mais 3 palestras. Então são 7? 6 palestras, eu falei de 3. Você falou 3? Isso. Pode falar as outras. Então, além desses, a gente vai ter o professor doutor José Bento Ferraz, que ele está mais voltado nessa parte de mostrar o que a genética é focada na produtividade. Porque sem a genética, hoje em dia, não tem produtividade alta. Não adianta você pegar um gabiru, investir um sistema tecnológico, né, um pacote tecnológico desse de genoma, de transferência de embrião num gabiru. Exatamente. Né? Vamos falar a realidade. Você tem que ter uma genética de qualidade que justifique o investimento desse pacote tecnológico. Aí ele justamente vai abordar... Acho que é a base, né, o princípio de tudo. Ele vai abordar o tema de como escolher um sêmen bom, como escolher um touro bom, que vai ser bom para a sua propriedade, tanto na questão de ATF quanto na FIV. Que aí entra naquela questão que a gente tem os catálogos, com os índices zootécnicos. Mas aí agora me bateu uma dúvida. No catálogo, e eu acho que eu vou te pegar meio que de surpresa. Nos catálogos já tem o índice do touro melhor para IATF? Então, os sumários reprodutivos, eles vêm lá e apresentam diversos dados. De acordo com as características que você quer. Intervalo entre parto. Sim. Aí você vai... As características das filhas e tal, reprodutivo. É uma avaliação, exatamente. Avaliação. Mas tem esse índice da IATF, pega pelo índice reprodutivo. Isso, o índice reprodutivo. Pela fertilidade. Pela fertilidade. Tá. Eu achei que tinha um outro índice geral. Não. Entendi. Mas voltado para a questão da fertilidade mesmo do sêmen. Entendi. Não, esse aí tem. A gente também vai ter o professor doutor Roberto Sartori, que ele vai trazer para a gente o tema das precocinhas, que esse é um tema mais voltado para o gado de corte. O que são as precocinhas, né? São as novilhas, que geralmente de 12 a 14 meses já são introduzidas à reprodução. Isso no corte? No corte. 12 a 14 meses no corte. Já entrando na reprodução. Aí agora, o negócio que quando a gente é criador e gosta de uma raça, a gente vê sempre o melhor da raça da gente, né? Então, quando algum convidado levanta a bola para me chutar aqui, eu chuto e chuto com prazer. Quando fala que é precoce, de 12 a 14 meses no gado de corte, eu vejo uma virtude muito grande da raça Jesse. A raça Jesse com 9 meses está dando cio. E se você tiver um touro, você tem que tomar cuidado para elas não emprenharem, porque ele causa muito risco, né? Assim, eu tenho novilha minha que eu custei a chegar a 12 meses. No Jesse, eu tenho um protocolo que começa com 235, 240 quilos. Lá na minha propriedade, eu não uso esse índice, mas tem gente que até usa, né? Porque depois de emprenhada, o ideal é que ela pare com 360 quilos. Então, ela tem que ganhar peso durante a gestação. Mas para não ficar uma coisa muito acelerada, eu gosto de trabalhar com 13 para 14 meses e em torno de 270, 280 quilos. Que aí eu tenho uma segurança maior que ela vai chegar com 360 quilos. Mas só para vocês terem uma ideia, eu custo a segurar as Jessinha lá.
de tão férteis que elas são, então elas dão um cio assim, eu mexo 100% com inseminação ou transferência de embrião, então eu não tenho touro, nem de repasse. Né? Ah, mas o que você faz quando não emprenha? Eu tento até 5 vezes. Ah, mas o que você faz? Eu não faço. Aí eu não vou reproduzir uma genética que não está emprenhando. Não está emprenhando. Né? Que não é fértil. Que não é fértil. Então, eu prefiro não arriscar e não continuar. Né? Aí é descarte. Mas, graças a Deus, na GS isso é mínimo. Elas se emprenham mesmo e, assim, no vira já na primeira inseminação já pega. Eu já uso semi-sexado de fêmea, claro. Né? Mas, assim, 12 meses... Eu tenho no vira lá que eu tenho que segurar para ver se... Igual agora, recentemente, eu estou com uma novilha lá que nós seminamos semana passada. Eu segurei ela um pouco mais, mas com 12 meses ela já estava nos 280 quilos. Então, quer dizer, com um ano eu já podia... Um ano ela já tinha 280 quilos, já tinha dado cio umas 3, 4 vezes lá, aquela confusão toda. E aí no corte você falou que é super precoce. E ainda é um desafio muito grande. Tem a super precoce no corte e tem a hiper precoce, que é a Jessie no leite. Mas desculpe te interromper aí, mas você levantou para me chutar, eu chutei. E ainda é um tema muito divergente. Tem produtor que acha que vale a pena, tem outros que não acham que vale a pena. Mas aí eles visam, não só pela idade, né? Como você falou, também o peso. Sim. Aí eles visam 60% a 63% porque se não tiver um ganho de peso, desculpe te interromper, mas eu acho que deve ser a mesma coisa que a gente tem lá no leite. No leite, eu não crio ganho de corte, eu não posso falar nada do corte. Né? O que eu falar aqui, eu posso estar comentando uma grande bobagem. A única coisa que eu entendo no corte é do corte mesmo, de comer lá. Mas pode ser a mesma coisa que tem no gado de leite. Quando ela emprenha muito cedo e abaixo do peso, qual é o risco de não ganhar o peso durante a gestação? Então, eu vou falar como produtor. Eu tenho uma dificuldade, eu já tive gado que a gente inseminou com 250, 245, 250 quilos, no vira, que quando pariu eu não gostei. Pariu umas novilhas, umas bezerras muito pequenas e a produtividade dela na primeira lactação foi muito ruim. Muito ruim. Então, eu acho que o ganho que você tem aguardando mais 2, 3 meses é muito maior. Então, eu acho que assim, até na questão fisiológica dela já está um pouco mais madura. Sim, com certeza. Né? Para ter ganho de peso, para poder fazer aquela gestação mais saudável. Conseguir manter a gestação. E conseguir manter a gestação. Então, eu acho que eu acredito que a questão fisiológica dela emprenhar um pouco mais tarde facilita muito. Entendeu? Eu vou ter uma confirmação agora. Eu tive uma novilha que nasceu no dia uma bezerra que nasceu no dia do aniversário da minha filha, né? O meu sítio chama 27 de novembro, porque a minha filha nasceu 27 de novembro e a bezerra nasceu no dia 27 de novembro. Não tivemos dúvida, nesse sapecão, o nome de Brenda, que é o nome da minha filha na bezerra. E essa bezerra me deu um trabalho muito grande, né? Desde quando ela nasceu e tal, minha mãe lutou para ela sobreviver, sobreviveu, e na hora que foi emprenhar, ela absorveu. É uma das 3 que eu te falei que absorveu, então ela vai parir muito mais tarde. Então, eu vou conseguir acompanhar a produtividade dela para me ver. Porque eu nunca tive uma novilha que vai parir tão tarde como ela. Uhum. Eu já tive que parir mais precoce. Aí eu vou ver como é que vai ser a produtividade na prática. Né? Uhum. Claro que eu estou falando isso, né, de uma pequena propriedade, do meu universo, né? Porque para você poder fazer qualquer tipo de seleção, você tem que fazer um número maior de animais. De contingente muito maior. Mas na prática, eu acredito que quem, às vezes, discute e não ser favorável às precocinhas aí, deve ser por causa disso, entendeu? Sim. É porque realmente é um desafio muito grande. Mas pode continuar, por gentileza. Tem um grande desafio nessa questão, também para ela conseguir manter a gestação. E outro ponto importante que algumas pessoas esquecem ela é uma novilha, então você tem que ficar bem atento também ao touro que você usa para inseminar aquela novilha. Sim, com facilidade de parto, porque senão você tem dificuldade na hora do parto. Senão você vai criar outro problema na sua propriedade. Sim, eu sei bem porque eu crio o Gessolando com Jesse. Então, o Gessolando é uma mistura, né, um cruzamento de Jesse com holandês. Né? Então, quando eu tenho o Gessolando, tem alguns animais que eu insemino novamente com touro Jesse, aí ok, né? É menor, a raça Jesse é de porte um pouco menor, então pare com mais facilidade. Mas tem alguns animais que quando ela vai para o grau de sangue 7/8, eu volto ele. Não é nem 7/8, porque eu acho que no Jesse não chegou, no Gessolando não chegou a 7/8, que seria a raça sintética, se não me engano. Né? Não existe. Apesar que existe sim, tem uma no Brasil que está lá em casa, mas isso aí é outro assunto. A raça sintética ainda precisa ser oficializada no Brasil, né? Mas quando ela vai para um grau de sangue mais apurado, eu tenho que voltar ela para o GES.
Então, eu vou com o holandês, volto para o GS. Mas quando eu vou do GS Holanda para o holandês, eu sempre escolho um touro com facilidade de parto. Porque senão, se você pegar um touro muito grande, você corre o risco de ter que fazer uma cesárea e ter a dificuldade até de perder tanto a matriz. a bezerra quanto a matriz. Mas pode concluir. E ele vai falar também sobre que está sendo muito utilizado elas como doadoras. Que aí ele vai falar que está tendo muitos pontos positivos, que a gente consegue trabalhar durante mais tempo uma mesma novilha. Que elas têm essa também facilidade da retirada da aspiração, né, de ócitos. Sim. Além disso, também a gente vai ter o Dr. Carlos Alberto Rodrigues, que ele tem mais vivência na prática mesmo. Aí esse vai ser mais voltado para a bovinocultura de leite. Ele vai trazer os pontos como é a vivência mesmo no campo, em relação a IATF no bovinocultura de leite. Olha, IATF na bovinocultura de leite? Uhum. Ah, tá. Mas eu estou confundindo aqui, não. Não vai ter estação de monta, vai ser só... Mas, isso que eu ia te falar. Eu tive, ele até parou de criar, médico veterinário. O Avilson, médico veterinário aqui de Oliveira, ele parou de criação com a raça Jéssica, ele foi mexer como médico veterinário com animal de pequeno porte, ele montou uma clínica veterinária ali em Oliveira, mas a esposa dele, são veterinários também, então eles não estão mexendo mais com gado de leite. Mas eles fizeram estação de monta. Fizeram estação de monta no gado de leite. Por que eles fizeram isso? Pelo menos era o plano dele, né? Depois eu acho até interessante, vale a pena até aprofundar com ele. Ele produzia queijo. E ele queria ter na estação de monta um período que ele pudesse ter férias. Então ele queria secar o gado dele. Tudo junto em determinado período. Em determinado período. Que aí ele dava um tempo na produção dele, entendeu? Eu queria até depois conversar com a Wilson para saber qual foi ele criou uns 3 ou 4 anos, se não me engano, qual foi os dados, se realmente ele conseguiu, mas ele chegou a fazer estação de monta. Aqui em Oliveira, no gado de leite. Eu visitei uma propriedade, até de um colega de faculdade, lá em Bertioga. Conheço bem, tem uma criadora lá. Ele faz estação de monta no gado de leite, justamente para ele ter férias, poder sair de férias. Até isso, o conhecimento acadêmico está possibilitando a pessoa fazer. Exatamente isso, porque aí possibilita o quê? Porque vaca, para quem, né, nós somos do meio, para quem não é do meio para entender, gente, vaca dá leite todo dia. Sábado, domingo, feriado, com sol, com chuvas, você tem que estar lá para tirar o leite da vaca, porque se você não tirar o leite da vaca, eu tenho 2 ordenhas, de manhã e à tarde. Lá na minha propriedade a gente faz ordenha 2 vezes ao dia. Se você não tirar o leite da tarde, de manhã o ubre dela, que já está represado, vai estar desse tamanho, você corre de ter mastite e aí por diante, mais problema. Se você, à tarde, não tirar de novo, acabou. Você já teve um problema assim, nossa, daquele naipe. Então, vaca é uma coisa que você, no leite, né? Você tem que entrar lá e tirar o leite todos os dias. Como é que você faz para ter férias? Ou você tem funcionário suficiente de folguice para te dar férias, ou você tem que ir para a tecnologia, que algumas pessoas estão tentando agora, que é a questão da... Então, é o segundo caso que eu vejo, estação de monta no gado de leite. Então, esses são os temas, né, meninas? Esses são os temas, palestrantes. Tá. E a gente percebe que, tipo assim, não é um evento voltado exclusivamente para aluno de medicina veterinária, para médico veterinário. Aborda tanto zootecnista, tanto técnico, tanto quanto produtor rural, porque realmente a gente vai ter palestras desde o básico até o mais avançado, falando como é o manejo da propriedade, como tudo deve ocorrer. E eu acho que todo mundo que gosta da área de reprodução deve estar presente nesse evento realmente para estar absorvendo mais conhecimento e escutando realmente de quem pesquisa e de quem sabe, quem tem vivência sobre os assuntos. Claro. Meninas, nosso tempo já se esgotou, o assunto estava muito bom. Queria agradecer vocês, né, futuras médicas veterinárias, Beatriz Gonçalves e Giovana Peixoto, que são aqui do grupo de estudo GEPRA da PUC Betim, que vieram aqui falar muito sobre o GEPRA e também muito sobre o Gênesis, que é Gênesis, né? PUC Gênesis. PUC Gênesis, que é o simpósio que vocês vão falar de reprodução bovina, né? Muito obrigado e queria passar a vocês fazer as considerações finais. Agradecemos pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a faculdade, sobre o simpósio. E a gente novamente reforça o convite, convidando todos vocês para estarem presentes no nosso simpósio no dia 25 de abril, no sábado, na PUC Minas Coração Eucarístico, em Belo Horizonte, próximo ali ao Parque de Exposição da Gameleira.
onde a gente vai estar abordando todos esses temas. Teremos palestrantes de renome, como a gente diz, tanto nacional quanto internacional. E vai ser um sábado muito enriquecedor. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de estar lá. Vai ter início às 7 da manhã e término às 17 horas da tarde, 5 horas da tarde. E para estar adquirindo ingresso, para estar acompanhando nossa programação e todas as nossas publicações, é só acessar o nosso Instagram, o @PUCGênese, que lá vocês vão encontrar todas as informações necessárias, tanto para a compra de ingresso, quanto locais para almoçar, como tudo que vai ocorrer no evento. A gente vai estar publicando lá. Gostaria de agradecer novamente pelo convite. Muito bom estar aqui e poder trazer um pouco do nosso conhecimento e um pouco nossos eventos, expandir mais para cada vez mais outros alunos, outras universidades possam também estar aproveitando, assim como a gente tem essa oportunidade. Então, muito obrigada e espero todos vocês lá no nosso PUC Gênese. Obrigado a vocês, meninas. Esse foi mais um programa Minas Agro Podcast. Pedir a você que está nos assistindo aí, que viu esse belíssimo programa, que manda para os seus amigos, que siga a nossa página, que comente. Agradecer aos nossos patrocinadores, ao Leite Betim, que tem sido um grande parceiro, ao Sindicato dos Produtores Rurais de Betim, junto com o Sistema FAENG Senar, que também tem nos dado toda a força para manter o programa aqui de pé, ao Cicobi Credfor, esse novo parceiro que nós estamos aqui, inclusive vai ser parceiro nosso da Semana do Produtor Rural, e a COP Betim Agronegócio, que tem também dado total apoio para o nosso programa estar de pé. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um Minas Agro Podcast. Até o próximo. Valeu!